Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um programa Bola em Jogo e o Bola em Jogo desta segunda-feira que vamos falar de CRB, de CSA, de Série A e de muita coisa que vai acontecer ao longo da semana. Tanto o CSA como o CRB, como o Asa jogaram neste fim de semana do lado vermelho tristeza, do lado azul e preto alegria. Vamos começar falando do jogo de ontem entre CRB e Atlético pela Série B. CRB que começou avassalador. Hereda colocou na cabeça de Pedro Castro que fez o primeiro gol. Um golaço. CRB que parecia finalmente conseguir quebrar o jejum de derrotas e conseguir a primeira vitória. No finalzinho do primeiro tempo, Baggio ampliou de pênalti 2-0. O CRB virou o placar aí para o segundo tempo com 2-0. Ronaldo, ele, artilheiro do Atlético no ano, fez o primeiro gol, para mim numa falha aí defensiva do CRB. Depois o mesmo Ronaldo, num passe de Zeca, aquele mesmo campeão olímpico, fez o segundo gol, ganhou no corpo do Bressan e fez o segundo. E no finalzinho, no último minuto de jogo, pênalti para o Atlético, ele mesmo, Ronaldo, 12 gols no ano em 20 gols do Atlético, fez o terceiro gol, hat-trick, e deu a vitória para o Clube de Minas. Virada espetacular do Atlético para cima do CRB. CRB que parecia que iria vencer, mas perdeu mais uma, o sétimo jogo consecutivo sem vencer do CRB de Eduardo Barroca, que balança no cargo, mas até então permanece no comando técnico do CRB. Vamos ver os resultados da Série B? Vamos lá. O Criciúma venceu o Botafogo de São Paulo, o Juventude ganhou do Goiás, a Ponte Preta perdeu do Vila Nova, Sport e Avaí ficaram no empate e o Ceará venceu o Náutico. Na outra página, empate entre Operário e Cuiabá, Novo Horizontino 3-0 no América Mineiro, o Fortaleza venceu o São Bernardo, o Atlético venceu o CRB e o Atlético Goianiense venceu o Londrina. Volta. Isso, rapaz, direto. É isso aí, ó. O CRB que tá dentro da zona de rebaixamento com 2 pontinhos, saldo de -2 na 18ª colocação. Tá ficando complicado a vida do CRB, hein? Tá ficando difícil. CRB, gente, que não dá. Não dá para você fazer 2-0 no primeiro tempo e levar a virada no segundo tempo contra uma equipe financeiramente inferior. Para você que não sabe, o Atlético foi rebaixado no Campeonato Mineiro esse ano. A gente tá falando de um campeão alagoano, pentacampeão alagoano, contra uma equipe rebaixada. E o Atlético que só tem o Ronaldo, que fez os 3 gols. Como eu falei, eram 9 gols no ano antes da partida com o CRB, de 17 marcados do Atlético. Agora, de 20 gols marcados do Atlético, 12 são do Ronaldo, que é o artilheiro da Série B nesse exato momento. Vamos falar agora então de CSA, o CSA que venceu o Jacuipense fora de casa, 3-1, tá aí, ó. Fabrício Bigode fez o primeiro, Dudu Figueiredo fez o segundo, tá aí, ó. Matheus Melo chutou, a bola desviou e Bigode fez o gol. Depois Dudu Figueiredo fez o segundo, soltou uma sapatada, o goleirão aceitou. Tá na conta do goleiro essa aí, tá? Tá na conta do goleirão, aceitou demais essa bola. E o Rian Santana, ele mesmo, de biquinho, rapaz, artilheiro do CSA até então, fez o terceiro gol e a Jacuipense conseguiu diminuir no finalzinho do segundo tempo com Adriano, mas não conseguiu mais nenhum gol. 3-1 para o CSA, líder do seu grupo. Daqui a pouquinho vamos ver os gols de CSA. Bota direto os gols de CSA e Asa. O Asa que venceu o CSA por 2-1. Olha lá. Alex Bruno, olha só, rapaz, já fazendo muitos gols aí. Alex Bruno que foi destaque do campeonato alagoano, jogadinha ensaiada, soltou o pé e marcou o primeiro gol da partida. Depois o Lima empatou para o clube, para o CSE. Olha lá, gol do Lima, de cabeça. E o Yarley fez o gol da vitória do Asa. Olha lá, o gol da vitória, rapaz. Golaço, viu? Cruzamento perfeito. Ó, do número 27. E o Yarley que se antecipou e fez o gol da vitória do Asa. O Asa que consegue sua primeira vitória na Série D. Coloca na tela aí a classificação do grupo 10
pra gente dar uma olhada. Olha lá, o CSA é líder, a Juazeirense venceu o Atlético de Alagoinhas por 2-1, o CSA venceu por 3-1, então o CSA tem mais saldo de gols e é líder junto com a Juazeirense em segundo lugar. O Asa que venceu vai a 4 pontos, a Jacuipense que tem um empate fica com 1, e CSE e Atlético de Alagoinhas, justamente os dois que a gente falava que eram os mais frágeis, com 0 pontos na zona de não classificação, porque não tem como você ser rebaixado na Série D. A Série D já é o último lugar necessário, então não tem zona de rebaixamento, menos mal. Vamos ver agora gols da Série A, coloca na tela aí. O Vitória que venceu o São Paulo por 2-0, esse jogo aí foi no sábado. Kaká e Ramon fizeram os gols do Vitória, para a vitória do Vitória. Vasco e Remo fizeram no empate, acabou o gás do Vasco, rapaz. Marlon fez o primeiro gol, Andrés Gomes fez o gol de empate e é isso. O Santos venceu com o gol de Moisés, o Atlético Mineiro, uma grande partida do Neymar. Bahia venceu de virada o Mirassol, David Duarte fez o primeiro contra, Luciano Juba fez o gol de empate e Sanabria fez o gol da virada, partida marcada por polêmicas de arbitragem. Quem também ficou no empate foi o Botafogo e o Coritiba. Danilo fez o primeiro gol, Arthur Cabral fez o segundo, mas aí o Coxa foi buscar o empate com Breno Lopes e Joaquim Lavega. Fez o gol do empate do Coxa Branca. O Atlético Paranaense que venceu a Chapecoense por 2-0, Mendoza e Viveiros fizeram os gols do Atlético. Cruzeiro que ganhou do Red Bull Bragantino de virada, tá? Hurtado fez o primeiro gol, Vila Real fez o gol de empate e Christian fez o gol da virada do Cruzeirão que tá bem demais. E o Flamengo, olha esse gol, rapaz, que golaço do Pedro, nem viu. Olha esse cruzamento do Lino e golaço do Palpeira aqui, eu chego a descer em palavras. E numa falha monumental do Alexandro, Savarino fez o gol que diminuiu para o Fluminense 2-1. Flamengo que encosta de vez no Palmeiras. Vamos ver a classificação. Olha lá, encostou, viu? Flamengo chegou, tem um jogo a menos aí. Se vence o jogo que tá faltando, fica apenas 3 pontos do líder Palmeiras, seguido por São Paulo e Fluminense e Bahia, que fecham ali a zona de classificação para Libertadores. Na zona da degola, o Santos venceu e ficou a 3 pontos aí da zona de rebaixamento. O Corinthians que ficou apenas no empate em 0-0 com o Palmeiras tá a 1 ponto. Cruzeiro, Remo, Chapecoense e Mirassol fecham a zona de rebaixamento. Então é isso, galera. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Passamos tudo do final de semana. Hoje não tem nenhum jogo importante que a gente possa falar, mas amanhã estaremos de volta para falar tudo do longo da semana. Um grande abraço e até amanhã. Valeu!